Ser membro do My News é apoiar o jornalismo independente e plural. E agora você pode escolher entre ser apoiador ou parceiro. São duas opções com vantagens exclusivas. Clique em Seja Membro e descubra todos os benefícios. Está rolando lá na Câmara dos Vereadores de São Paulo, que deve votar amanhã, na quinta-feira, um projeto de lei que cria o programa Eu Escolhi Esperar. Esse programa aposta na abstinência sexual como método contraceptivo. Esse projeto é do vereador Rinaldo Di Gillo, do PSL, e recebeu parecer favorável da Prefeitura. O projeto pretende prevenir a gravidez em adolescentes com um programa permanente que vai organizar palestras e aconselhamentos para que os adolescentes não façam sexo. O projeto já foi aprovado na primeira votação e também prevê a distribuição de material informativo e monitoramento de possíveis casos para que, gente, desculpa, sumiu aqui, mas ele prevê aí o monitoramento aí de possíveis casos para avaliação e cuidado, embora não explique exatamente o que eles estão pretendendo aí fazer. Kim, não seria mais eficiente apostar na educação sexual, ensinar o que são métodos contraceptivos, como evitar doenças sexualmente transmissíveis, até falar da importância de estar preparado psicologicamente para iniciar uma vida sexual? Com certeza, Marilis. Eu tive educação sexual na minha escola, e era uma escola, inclusive, religiosa, né, no Colégio Candelária, lá em Dayatuba. Até no final das aulas, eu me lembro que a gente recebeu a professora tinha dito, olha, traga um caixa de madeira e tal, que amanhã vocês vão ganhar um presente e não vai dar tempo de ter colado direito, então é melhor, em vez de vocês pegarem com a mão, trazerem uma caixa. Aí, no final das contas, na realidade, era um pintinho que a gente recebia para aprender um pouco da responsabilidade que era de ter um filho. A gente criava aquele pintinho para até virar uma galinha, para ter um pouco mais de noção de responsabilidade e etc, né? Acho que o intuito de prevenir gravidez na adolescência é super válido, mas incentivar não fazer sexo, aí com, sei lá, 16, 17, 18 anos de idade, aí eu acho muito difícil, né? Aí acho que é querer lutar com a realidade, né? Hoje o adolescente de 16, 17, 18 anos de idade faz sexo, né? E aí depende muito da criação que a família dá, e não acho que cabe ao Estado fazer essa tutela do momento em que o jovem vai ou não vai fazer sexo. Aí é de acordo com a família dele, com a criação dele. Não acho que é papel do Estado ficar fiscalizando. Pode, como você colocou, esclarecer, mostrar métodos contraceptivos, né? Mostrar que gravidez na adolescência muitas vezes compromete o desenvolvimento acadêmico, profissional e etc. Não é melhor para estruturar uma família, e por aí vai, mas lutar com a realidade, né, querer que o sujeito, e ainda com esse nome, né, porque escolhi esperar, é um nome que é até meme, né, É o nome de um movimento religioso, na verdade. Exatamente. É exatamente isso. Que não cabe ao Estado promover o movimento religioso, né? O Estado tem espaço, claro, para religiosos, para a bancada evangélica, para quem representa suas crenças dentro da política, mas não cabe ao Estado em si assumir um papel de defender uma postura religiosa, né? Então, discordo aí do projeto do vereador. Eu queria até chamar atenção para essas campanhas, né? Esse projeto é de um parlamentar do PSL, e a gente vê que isso é uma coisa muito forte no bolsonarismo. A campanha contra as drogas no ano passado, que o Ministério da Saúde lançou, era uma cópia, era uma cópia, não dava nem para dizer que é uma releitura da campanha Diga Não às Drogas, que aconteceu nos Estados Unidos na década de 1980, e a gente sabe muito bem que não funcionou. De lá para cá, tem vários estudos falando que a política pública que funciona é política pública que trata a criança adolescente, principalmente, como adulto, não como uma criança indefesa que não entende nada sobre esses assuntos que estão sendo colocados. E aí a gente vê de novo, num país que a gente tem uma quantidade de estupros acontecendo enorme, e a maioria das vítimas é criança e adolescente, que são vítimas de pais, padrastos, tios, pessoas conhecidas da família, e que acabam ficando mais vulneráveis ainda justamente por não receberem a educação que poderia salvá-las desse tipo de violência. Eu queria trazer um outro caso que aconteceu essa semana. Um estudante de 11 anos de uma escola estadual de Campinas
foi xingado e atacado por pais e professores porque sugeriu no grupo do WhatsApp da escola que fosse desenvolvido um trabalho com o tema LGBT. Os adultos consideraram a sugestão inapropriada, inadmissível, absurda, pediram que o garoto saísse ou que fosse retirado do grupo. Marcelo, educação sexual na escola também não ajudaria a combater esse tipo de preconceito desde cedo? Totalmente, Marilisa. Educação sexual na escola é das coisas mais importantes, inclusive, para evitar o abuso sexual. É cotidiano nas promotorias criminais do Brasil afora. Histórias de crianças que aprendem com uma professora o que é um ato sexual, por exemplo, e contam então para a professora: nossa, o meu pai fez isso comigo, meu avô fez, o vizinho fez isso. É a partir daí que os relatos vêm, porque a criança tantas vezes sequer entende e vai entender anos depois ter sido vítima de um abuso. Mais do que isso, né? Crianças LGBTQIA+, crianças que a vida inteira ou sempre sofreram muito por não se aceitarem, por não se reconhecerem. Esse tipo de educação, esse tipo de tranquilidade com que o assunto pode ser tratado, pode proteger essas mesmas crianças de ter impactos psicológicos, mentais, suicídio. A infância e a adolescência são momentos difíceis. Acho que para todos nós foram momentos difíceis, são momentos difíceis para todos. Quanto mais acolhimento tiver, quanto mais naturalidade esses assuntos forem tratados, com mais tranquilidade, as próprias crianças e adolescentes vão enxergar isso. E aí, claro que vai ter gente que vai me ouvir falando aqui, vai falar: nossa, mas ele quer que vejam com naturalidade, e porque ele quer, então, que todo mundo vire gay. Olha, eu não sei vocês, eu particularmente sou homossexual, e ninguém me incentivou a ser. Da mesma forma que ninguém incentiva uma pessoa a ser heterossexual, a gente não manda nos nossos desejos, né? Você não aprende a ser uma coisa, simplesmente e achar que você vai estimular crianças, acho que é pensamento mesmo de quem talvez tenha desejos homossexuais e conseguiu reprimir esses desejos e tem medo que as crianças talvez tenham uma vida mais feliz que a deles, né? Que talvez entendendo que isso pode trazer mais felicidade para as pessoas, felicidade que aquele homossexual normário não conseguiu atingir, acha tão problemático que se ensine que essas coisas existem e que tudo bem, e que dá para ser feliz. Marcelo, isso que você está falando, você colocou você colocou mais um ponto, né, que se conseguiria melhorar se houvesse educação sexual. Quer dizer, esses adultos que cresceram com essa repressão, e muitos deles, enfim, vão ter problemas psicológicos, vão ter, você vê casos de violência contra homossexuais que não se explica essa violência toda, meu Deus, é só algo muito grave, né? Quer dizer, essa pessoa cresceu com uma repressão tão forte que ela acabou transformando isso numa coisa muito ruim. Então, assim, mais nós falamos aqui de evitar a gravidez, a educação sexual ajuda a evitar a gravidez na infância, ajuda a evitar abuso contra crianças, ajuda a se proteger de doenças, enfim, e isso é mais, porque acaba, enfim, olhando, encarando melhor a sua sexualidade, entendendo, enfim, e crescendo uma pessoa tranquila em relação à sua sexualidade. Deixa eu trazer só mais uma questão, uma história, porque eu acho que uma coisa está ligada à outra. Dessa vez, isso aconteceu numa escola particular de São Paulo. Os pais procuraram a direção muito indignados com as aulas de inglês,
tudo porque a professora resolveu usar a versão em quadrinhos do diário de Anne Frank. Essa versão segue o livro original, onde em determinado momento a menina fala sobre pênis e vagina. Os pais consideraram a obra erótica demais. Mara, em que mundo Anne Frank pode ser considerada erótica? Eu acho que a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar nela. Quem não ouviu, é a história de uma menina judia que passa anos escondida dentro de um sótão, fugindo da perseguição nazista, e ela relata, né, num livro, o dia a dia dela dentro desse lugar aí para fugir, enfim, da morte. Mas, de novo, Mara, como é que ela pode ser considerada erótica num contexto desse? Olha, eu li o Diário de Anne Frank quando eu era adolescente, e depois nunca mais li, nunca mais não reli, mas li quando eu era adolescente. E eu, sinceramente, eu não lembro de nenhuma passagem erótica, assim. O que eu lembro, né, eu devia ter uns 14, 15 anos, o que eu lembro foi o que me chocou muito foi a questão do nazismo. Foi quando eu tive um contato muito forte, assim, de ver, e o livro deixa isso muito claro, mas quando eu vi essa pauta, Marilisa, sabe que eu fiquei pensando, eu falei, em que momento teve isso? Eu não consigo ver, eu não lembro de ter um momento de erotismo naquele livro. Enfim. Chama atenção, né, Mara? Porque, assim, eu também li o livro, eu não me lembro dessa passagem, porque, assim, o livro é tão forte, chocante, triste, assim, conta a história, né, por meio da história dela, conta a história de milhares de pessoas naquela época, e, assim, eu fico pensando, o que preocupa os pais não as mortes que aconteceram, a tragédia que essa garota vivenciou, mas o problema dela ter falado sobre pênis e vagina num determinado momento do livro, que certamente não é o ápice do livro, não é a parte mais importante, é só uma característica e alguma coisa que uma adolescente normalmente falaria ou vivenciaria ali na sua vida.